Olá pessoal, meu colofe a todos, meu motumbá, meu mucuyu. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no Candomblé Sem Fronteiras, nosso canal do YouTube. Eu gravando alguns vídeos gerou algumas dúvidas, né, da nossa querida amiga Rosângela, e ela falou como que funciona a questão de roças de candomblé ter espírito de umbanda, né, ter toques, essas festividades todas, né, as giras, né, seja de baiano, de preto velho e assim por diante. Primeiro é importante ressaltar que trata-se de dois cultos totalmente diferentes, perfeito? Quando você fala de umbanda, você fala de preto velho, de baiano, de caboclo, ou seja, dos falangeiros, né, que eles dizem assim, que esses, um exemplo, o caboclo, sete pedreira, falangeiro do orixá Xangô, dentro da concepção da Umbanda, de toda a ritualística deles, tá? Ao meu ponto de vista, e baseado em fundamentação, estudos, né, e vivência mesmo dentro do candomblé, a gente sabe que essa não é uma transparência, não é uma verdade, né? Porque vamos entender, antes de os portugueses chegarem aqui no Brasil, já se tinha o culto indígena, né, dos índios, e eles tinham as suas particularidades, suas comidas, as suas vestimentas, e sobreviveram muito bem com seus hábitos e sua religiosidade, louvando a sua ancestralidade da sua maneira, perfeito? E hoje, de contrapartida, a gente pega os nossos índios brasileiros e eles se submetem a uma divindade do outro lado do país que talvez nunca viu, né, nunca teve essa convivência. Então acaba se diminuindo o culto da Umbanda. A Umbanda tem uma tamanha importância com a sua fundamentação, com a sua ritualística, com a sua particularidade, onde trouxe muitos benefícios para as pessoas. Então eu acredito que não precisa submeter um espírito, né, vamos dizer assim, da Umbanda, um índio, né, com uma fundamentação de um orixá totalmente africano, com outras vestimentas, outra língua, outros costumes, muda muito, é totalmente diferente. Então acho que não tem essa ligação. O que acontece dentro das casas de candomblé, respondendo à pergunta da nossa querida Rosângela? Dentro das roças de candomblé tem a cumieira, onde vai um assentamento específico. Na entrada das portas dos barracões, ali tem Ogumedze, né? Um Ogum que come junto com o Exu. Temos o próprio Exu, que como se fossem os guardiões. E qual que é a função desses espíritos na porta dos barracões? É justamente impedir que Eguns entre da casa de Axé, ou seja, eles impedem que o morto entre dentro da casa de Axé, de uma casa de candomblé. Então, quando um exemplo, num processo iniciatório, onde a pessoa vai se iniciar no culto tradicional de matriz africana, seja ele Angola, Queto ou Jeje, as pessoas passam por uma sequência de ebós para poder afastar a morte, para que o orixá, a vida, se aproxima e venha fazer parte da sua vida. Ou seja, você é apresentado para a vida, para todos os elementos naturais. Perfeito? E aí eu pergunto, se você coloca um Exu na porta, um guardião, um Exu, se você coloca um Ogu, né, um Ogum Medze na porta, para que não passe por essa porta nenhum morto, porque o orixá ele não tem vínculo, né, com a morte, com espíritos que nasceu, viveu e morreu, trata-se de cultos diferentes. Qual a função então desse assentamento, tanto de Exu como de Ogum Medze na porta? Porque a maioria dos barracões, praticamente 80% dos barracões de candomblé, a pessoa vira de um preto velho, de um caboclo, de um baiano, de um boiadeiro e assim por diante. Porque muitas pessoas que vieram da Umbanda, que se iniciaram, que hoje fazem parte do candomblé, elas tiveram um começo dentro da liturgia da Umbanda, então se adquirem um carinho, um respeito por todos esses espíritos que fizeram parte, né, da sua trajetória até chegar ao candomblé.
não existe fundamento e não existe ato que impeça que um vento ele passe no seu corpo, e até mesmo muitas pessoas dão até essa liberdade para que isso aconteça. Então não existe essa ritualística como dizem, fez o santo, pronto, prendeu todos os espíritos de Umbanda, nunca mais vai vir. Mentira, não tem ato e não tem fundamentação que impeça essa situação, perfeito? Não existe, não existe. Existe ebós, né, que você afasta essas mortes, mas a partir do momento que a pessoa ela trabalha, fica fora de um contexto, ou seja, você vai e faz um ebó para poder afastar todos os espíritos mortos, né, que a gente chama de acultutos, os eguns. Aí você passa por toda uma ritualística candomblecista, uma sequência de ebós, uma sequência de reza, para poder afastar, para que você não tenha contato com a morte, para que o orixá, Vodum ou Inquice se aproxime de você. E aí você passa por todo esse ritual, aí na sequência você vai e faz uma gira de Umbanda e chama de novo todos esses eguns, todos os espíritos que nasceram, viveram e morreram. Então você acaba tendo um conflito constante. O candomblé, a formação ideal do candomblé seria a divindade e o herê, que é o mensageiro, né? O vodum e o rorô, né? O inquice e o herê. Isso é o que pertence ao candomblé, perfeito? Um culto de ancestralidade voltado ao orixá, vodum e inquice, e o seu mensageiro seria o herê. É isso que cabe ao candomblé. Então essa miscigenação de trazer um preto velho, de trazer um caboclo, de trazer um boiadeiro, são práticas porque a pessoa ela fazia parte da Umbanda, teve um desenvolvimento mediúnico na Umbanda, e esses espíritos fazem parte da sua construção mediúnica. Quando você se inicia no candomblé, trata-se de uma outra ritualística, trata-se de uma outra religiosidade. Então a gente vê muitas pessoas fazendo essa miscigenação, essa mistura, onde entra em conflito constantemente. Não é o Jefferson, não é o Rumbono Jefferson que inventou. Eu só sigo uma tradição, perfeito? Eu só coloco em prática aquilo que os meus mais velhos ensinavam. Tá? Você pega muitas casas matrizes, um exemplo, dentro do Jeje, o Sejarrundê, só tem culto de Vadum, não tem culto de encantado, não tem culto de Exu, de Pombagira, porque não cabe, não lhe pertence, tá? Você vê no Axé Gantóis a mesma situação, no Axé Oxumaré, ou seja, você pega casas tradicionais de matriz africana, onde que foi uma das primeiras casas, né, a ser construída aqui na Bahia, no Brasil, que não tem essa prática, tem a prática somente do culto ao orixá, perfeito? Então lá dentro não existe festividade, não existem incorporações ou possessão que não seja do orixá, vodum, inquice. Então ele tem um conflito constantemente, tá? Esse vídeo é o intuito de explicar e mostrar tamanhas diferenças de culto, entende? O porquê dessa situação, porque quando tem uma coisa não tem outra, quando tem uma outra não tem essa. Não é com o intuito de diminuir a Umbanda. Repito, a Umbanda é de tamanha importância, perfeito? A Umbanda é de tamanha importância, tem as suas fundamentações, só que trata-se de um culto diferente. Umbanda é uma coisa e Candomblé é outra. Então às vezes acaba miscigenando as situações, acabam misturando ritualísticas que passam a não dar certo e aí passa a trazer algumas dificuldades para as pessoas. Então é importante ressaltar essa diferença e a importância de tamanha liturgia, essa diferença tudo. A Umbanda não pertence nem ao culto de Exu, né? A Pombagira, porque são espíritos que vieram da Quimbanda, né? A Umbanda introduziu os Exus e as Pombagiras, né? Muita gente vejo reafirmando, o povo de Candomblé é metido, falam,
mas vira e mexe estão virados no Exu e na Pombagira da Umbanda. Não, errado. O Exu não é da Umbanda e a Pombagira não é da Umbanda. Tanto o Exu como a Pombagira, eles pertencem ao culto de Quimbanda, onde a Umbanda introduziu esses dois espíritos na sua liturgia. Então não toma como seu esses dois espíritos, porque não é a realidade, não é de tamanha transparência. Você está fazendo um domínio de dois espíritos, tentando denegrir a imagem do candomblé com dois espíritos que não pertencem nem à sua liturgia. Se o candomblé e muitos sacerdotes, muitos babalorixás, muitos ialorixás absorveram tanto o Exu como a Pombogira, e vocês dizem que é de uma forma errada, de contrapartida vocês fizeram o mesmo, porque o Exu e a Pombagira, ela não é da Umbanda, ela não é do Candomblé, ela pertence ao culto de Quimbanda. E aí tem várias ramificações de Quimbanda e as suas particularidades, perfeito? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like aqui e não perca a oportunidade. Assine o sininho aí para quando gravar um vídeo você ser informado, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e que meu Pai Vodou Azan Sugerolô venha abençoar a todos. Até o próximo vídeo, pessoal.